Fala galera, evidente que a vitória do Inter contra o Corinthians nesse final de semana no estádio Beira-Rio foi um resultado importantíssimo. 2-1 de virada dentro de casa contra o atual campeão brasileiro. Não ia ser eu que ia chegar aqui e ia dizer não foi um bom resultado para o Inter. Sim, foi um resultado importantíssimo, principalmente pelo fator anímico, da confiança para os jogadores, para a torcida que apoiou e muito num dia difícil, de momento de greve no país, compareceu ao estádio e apoiou seu time do coração. Mas eu também não vou jogar confete somente porque venceu o Corinthians. A gente precisa lembrar alguns aspectos. Que esse Corinthians, ok, o atual campeão brasileiro, mas o Corinthians que enfrentou o Inter estava enfraquecido, vive um momento de fragilidade com a saída do seu treinador, o Fábio Carille, não estava com Cássio, Fagner e Rodriguinho, 3 jogadores importantíssimos para a temporada do ano passado, e mesmo assim a gente também precisa falar um pouco mais sobre o modelo de jogo do Internacional. Se eu apenas elogiar o Inter porque venceu, você vai me chamar de comentarista de resultado, não vai? Se eu criticar o Inter quando ele perde e elogiar quando vence, tá errado. Eu não posso analisar o fim, eu tenho que analisar o meio pelo qual o Inter utiliza, o outro time utiliza, para vencer a partida. A bola não entra por acaso, né? O livro do Ferran Soriano falando sobre o grande Barcelona, que enfileirou títulos aí com Guardiola, com o Rijkaard, enfim, com o ressurgimento do Barcelona a partir da contratação do Ronaldinho. A bola não entra por acaso. O time tem que fazer por onde para vencer as suas partidas. O Inter foi melhor que o Corinthians, ponto. Na partida de ontem, o Inter mereceu vencer o Corinthians. Agora, esse modelo de jogo vai levar o Internacional a sonhar com grandes títulos? Na minha opinião, não. Por quê? O jogo de ontem foi bem atípico. Era o Corinthians, que já existe uma rivalidade, né? Uma rivalidade criada já entre paulistas e gaúchos. E por conta disso, o torcedor apoiou, os jogadores também se esmeraram em campo, uma entrega estupenda, física, mental. O Inter tentou até o último minuto, prova disso é que acabou vencendo a partida. Mas depois o Grêmio jogou contra o Ceará fora de casa, e se você me questionar qual modelo de jogo eu prefiro, é óbvio que eu prefiro o do Grêmio. Ah, mas só venceu o Ceará por 1-0 e o Ceará tá lá na zona do rebaixamento e o Corinthians é o atual campeão brasileiro, ok. Mas o Grêmio pressionou seu adversário o tempo inteiro, trocou passes, infiltrou pelo meio, tentou também pelos lados. O Internacional se resume a cruzamentos para a área. E analisando os números desse jogo, fica evidente. O Grêmio, que teve também um adversário se fechando, se retrancando, cruzou 19 vezes para a área do Ceará. O Inter, 44. E isso se explica muito pelo modelo de jogo adotado pelo Inter, o sistema tático e os jogadores que estão em campo. Vamos analisar o Inter que entrou em campo ontem então, tá? A dupla de zaga com Klaus e Moledo, Rodrigo Dourado como um primeiro volante, os 2 laterais Zeca e Iago tendo total liberdade para subir e apoiar, os 2 jogadores do meio campo, Patrick pela esquerda e Denilson pela direita, aberto pela direita o Potker, aberto pela esquerda o Luca e lá na frente o Leandro Damião. Bom, o principal problema do Inter não está na zaga e nem no ataque porque faz poucos gols. O principal problema do Inter está no meio campo. Os 3 jogadores de meio campo, esse tripé aqui, Dourado, Edenilson e Patrick, são jogadores que são bons no desarme, bons no jogo físico e são carregadores de bola. Nenhum deles tem como característica o passe. O Patrick, talvez seja um dos principais destaques da temporada, é um bom carregador de bola, se infiltra, chega na área como elemento surpresa e até acabou o jogo jogando como lateral esquerdo, né? O Edenilson da mesma forma, um jogador de muita velocidade, entrega, vigor físico. O Dourado, um grande desarmador, tem um bom cabeceio, mas que não tem um bom passe de infiltração, por exemplo. Mal comparando, e até admito, o Grêmio subiu a régua de exigência do futebol gaúcho, né? Nessa posição aqui do Grêmio, muitas vezes o Maicon aparece para cartear, para distribuir o jogo. O Dourado não consegue fazer isso. Então, o Inter depende muito da subida dos seus laterais e ataca pelos flancos. Só que daí entra um outro aspecto. Potker, Luca até se movimenta, cai para o meio, mas o Potker principalmente bate cabeça com o Zeca. Né? O Potker não tem a troca de passe como a principal virtude, é o vigor físico, a jogada pessoal, o porte físico dele. Né? Então ele acaba caindo pelo lado direito e batendo com a subida do Zeca. E mesmo assim o Inter fica exclusivamente dependente dos cruzamentos para a área. E vamos lembrar de que forma saíram os gols. O primeiro gol, um cruzamento do Luca, em que houve falha da zaga do Corinthians, mesma falha que o Klaus também cometeu no gol do Matheus Vital para o Corinthians, mas é um cruzamento que o Damião completa pro fundo da rede. E o segundo é um lançamento que o Mantuan, lateral direito do Corinthians, falha e o Rossi, que estava jogando aberto pela esquerda, aproveita. Então, ok, o Inter venceu.
mas é sempre que o Inter vai poder contar com falhas dos seus adversários, uma falha de cobertura do zagueiro, uma falha do lateral direito jovem que saiu aos prantos de campo. Quando não falha, dá 0-0 contra os reservas do Cruzeiro, por exemplo. Quando não falha, o Inter decepciona e reclama da arbitragem contra o Palmeiras fora de casa, porque vive exclusivamente de cruzamentos. Não tem problema em cruzar a bola para a área, não tem mesmo. Só não pode viver somente disso. O Inter precisa criar outras alternativas. E o principal debate que eu quero propor é o seguinte, já encerrando esse vídeo. Desde ontem já começou a se discutir o seguinte, já são 3 resultados positivos do Inter, né? Vitória contra a Chapecoense, contra o Corinthians e o empate no Grenal fora de casa. Todos sem D'Alessandro. O Inter melhorou sem D'Alessandro? Para esse modelo de jogo que eu falei agora, sim. O D'Alessandro não combina com ele. É um jogo muito mais de cruzamentos, de força física. O D'Alessandro não é assim. O D'Alessandro é um articulador, o cara que pisa e pensa o jogo. Agora, se o D'Alessandro parar de jogar aberto pela ponta direita ou pela ponta esquerda e for colocado aqui no meio campo, quem sabe tirando o Rodrigo Dourado, puxando o Edenilson para primeiro volante, abrindo o D'Alessandro como um dos meias, ele vai poder proporcionar ao Inter esse jogo posicional e a troca de passe que o Inter tanto necessita, sob o meu ponto de vista. Tá certo, gente? Um forte abraço e até mais.